Posso projetar já aqui? Pode. Gente, vamos lá. Vocês possivelmente não conhecem o Fábio, a não ser que seja do Adote, porque todo mundo conhece o Fábio do Adote. Belém inteira. O Fábio, ele é formado em farmácia. Tá fazendo mestrado agora na USP, né, amigo? É, amigo. E é uma Vocês já pessoa que... estão vendo? Estamos. E é uma pessoa que faz trabalhos e artigos muito bem, e faz vários, por sinal. E tá aqui para falar um pouquinho pra gente sobre periódicos e revistas. Amigo, Eu não liguei eu não liguei a câmera, né? não. Ah, tá. Desculpa. Mas é tudo seu. Pode começar quando você quiser. Só ligar minha câmera aqui. Rapidinho. Mostrar sua beleza. Tá aparecendo já, gente? Pra Já mim liguei a ainda não. câmera. Agora sim. Pois é. Deixa eu compartilhar. Já apareceu para vocês aí o arquivo? Tá aparecendo agora. Tá. Então, boa tarde, né? Eu agradeço o convite da Liga, na pessoa do Rodrigo, que é um amigo meu de longa data. Então, como ele já me apresentou, me chamo Fábio. Sou farmacêutico, mas me dedico a minha vida aí basicamente à academia durante todo o tempo de graduação e agora na pós-graduação. E como a gente está em pouquinhos aqui, né? Eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando, brincadeira. Mas eu queria ouvir o nome de vocês e o curso, enfim. Há quanto tempo vocês estão na liga, se vocês estão gostando, e já que a gente está em poucos, é legal a gente se aproximar dessa forma. Pode começar pelo Rodrigo. Todo mundo sabe. Gente, meu nome é Rodrigo. Eu faço Oi, psicologia. Rodrigo. Se a pandemia deixar, eu me formo no que vem. Gosto muito da liga, por sinal, né? Sou diretor-geral. Se não gostar, tá pegando pra mim. É, Né? E é isso. Vocês podem usar. Bia, você que não consegue ligar o seu microfone, tu pode falar aqui no chat pra gente. Que qualquer coisa eu leio em voz alta. Quem é o próximo? Posso falar? Pode, amigo. Meu nome é João Victor, eu sou acadêmico de enfermagem. Eu estou no quinto semestre do meu curso, ainda está faltando bastante tempo para me formar. Eu acabei de entrar na Liga nesse último processo seletivo que teve e por enquanto estou gostando muito. E é que bom. isso. Oi, eu me chamo Fernanda, sou acadêmica de serviço social e eu estou na Liga desde o ano passado nesse aprendizado com o pessoal e é ótimo, essa Liga é maravilhosa. Tem mais alguém? A Bia tá falando que ela tá no 8º semestre de fisioterapia, entrou nesse semestre na liga e tá amando. Que ela tá sem Que bom. microfone. Tem mais alguém, amigo, para apresentar? Não, o outro sou eu mesmo. Que eu não estou vendo vocês. Então, gente, feitas as apresentações, vamos entrar aí necessariamente no que a gente vai trabalhar. Vai ser uma apresentação leve, descontraída, vamos discutir alguns pontos, e como vai ficar gravado, né, para acesso posterior, a gente vai trabalhar de modo bem legal para que no futuro todo mundo compreenda como encontrar a revista certa, né? Então vamos lá. Eu trouxe um texto aqui relativamente grande para explicar o que é um periódico, né? Então, mas na verdade, o periódico ele vai ser uma publicação, né, necessariamente ou não, em uma revista científica,
ou um e-mail eletrônico ou e-mail físico no papel. Geralmente tem um intervalo de publicação aí regular desse periódico, sendo ele podendo, na verdade, ser de um assunto específico ou de vários assuntos, ok? E dentro desse contexto de periódicos, a gente tem as revistas científicas, né? As revistas científicas, elas já vão abranger um tema específico, mais voltado à academia, né? Basicamente, a gente tem revistas científicas em todas as áreas do conhecimento, a gente tem revistas científicas no serviço social, a gente tem revistas científicas na área de enfermagem, na área de farmácia, na área de psicologia, e onde os pesquisadores se comunicam e publicam os seus resultados, ok? Peraí que a minha bebezinha tá chorando aqui. Vem cá, vem, minha filha. Só um instante. Tá, fica aqui, titio. Tá. E por que publicar? Para que publicar? E qual o sentido de publicar? Quando a gente pensa no perfil do pesquisador, no primeiro momento que a gente está se construindo enquanto acadêmico, a gente, nossa, eu quero publicar, eu quero um artigo, eu quero um PDF. Mas uma coisa que eu aprendi ainda, estou aprendendo, é que a gente não deve publicar por publicar ou simplesmente ter um PDF com o nosso nome para que seja citado, né? O nosso artigo, a nossa pesquisa, ela deve ter um sentido, ela deve ter um significado ou uma instrução que possa levar a dar um norte para a sociedade. Então, não é só publicar por publicar qualquer coisa aleatória. É o que a gente vai ver daqui a pouco, lá na frente, alguns artigos que foram simplesmente publicados por publicar. Então, é interessante que a publicação, os meios de publicação dos artigos, eles são meio de comunicação, né, para entender o que está sendo feito lá de pesquisas relacionadas ao tema na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Então, meio do meu grupo de pesquisa, dentro da UFPA, dentro da UNAMA, dentro de qualquer instituição que eu estiver fazendo parte, dizer o que eu estou trabalhando é publicando, né? Só que publicar também é uma coisa séria, ok? Então, vamos entender os 7 passos para uma publicação, tá bom? Primeiramente, antes da gente entrar nesses 7 passos, a gente precisa analisar quais são os melhores fatores para que a gente escolha aí a revista para que a gente possa colocar os nossos dados, né? Então, primeiro, objetivo do nosso estudo. Então, o que é que eu quero responder a minha pergunta com o meu estudo? Então, as informações que estão no meu artigo, no meu estudo, o objetivo do meu estudo, ele se encaixa no perfil da revista? Essa é a minha primeira pergunta. A revista que eu tenho ali em mãos, a revista que eu quero publicar, ela sempre publica coisas relacionadas? Eu não posso pegar uma coisa relacionada à enfermagem e publicar na revista de corte e costura, porque a revista de corte e costura falou de ponto cruz e na enfermagem o enfermeiro faz sutura em ponto cruz. Não tem sentido, né? Além disso, a frequência de publicação, verificar a frequência em que os periódicos são publicados nessa revista, certo? O fator de impacto dos trabalhos publicados nessa revista. Então, verificar se essa revista ela é uma revista que circula mundialmente, internacionalmente, é uma revista de caráter regional, mundial, e se a minha pesquisa ela se encaixa também nesse perfil. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é o fator de impacto também. Outro ponto é entender se as pessoas que o meio acadêmico, principalmente, eles costumam ler essa revista, né? Qual o público desse meio, dessa revista? Então, é uma revista de uma instituição privada, é uma revista renomada, é uma revista de um instituto de pesquisa, certo? Outra coisa é verificar se essa revista é uma revista de livre acesso, uma revista paga. Um outro ponto é o prestígio, a autoridade e a relevância que a revista traz para o meio acadêmico. Ou seja,
se o seu estudo ele vai ter certo prestígio, certa relevância frente aos outros estudos e às outras publicações. E as restrições, né? Então, nesse caso de restrições, está relacionada principalmente às normas da revista. Então, a área de pesquisa, aos detalhes que as revistas prezam, as quantidades de figura, a quantidade de palavras, a forma como vai estar o resumo, entre outros pontos relacionados à própria revista. Uma coisa interessante é que não existe um consenso. A gente tem a ABNT, que rege aí as normas de trabalhos acadêmicos, mas a ABNT, ela basicamente é só uma opção, dentre outras opções, que algumas revistas utilizam. É muito comum a gente ver, principalmente, a utilização de normas da ABNT em revistas nacionais e regionais. Revistas internacionais já utilizam outras normas e cada uma com a sua especificidade. Se seu artigo é um artigo de revisão, se seu artigo é um artigo original, enfim, se é uma revisão sistemática, já é um outro processo de construção, tudo isso tem uma diferença e tem que ser levado em consideração na hora de escolher o periódico, na hora de escolher a sua revista, ok? Bom, além disso, o seu artigo deve entregar para a revista, assim mesmo como a revista deve entregar para você pontos como credibilidade, originalidade, a linguagem. Então, se a minha revista ela é uma revista que a abrangência dela internacional é muito melhor do que a abrangência nacional, é preferível que eu publique em inglês. O impacto que essa revista tem. Então, se é um impacto regional, um impacto nacional, então todos esses pontos. E a importância que tem para a minha revista, certo? Bom, agora, rapidinho, deixa eu só botar a minha sobrinha aqui para fora. Voltei. Tá sendo gravado, né? Amigo, avisa que a tua sobrinha é um gato, porque senão tu vão dizer que tu tá expulsando a criança. A minha sobrinha é um cachorro, gente. Tá, bom. E já se aventurando nas revistas científicas, lembrando que, como o nosso bate-papo é algo muito rápido, a gente não vai se aprofundar em como submeter um artigo ou como escolher uma revista propriamente dita. A gente vai conhecer alguns pontos que são importantes, ok? Vamos lá. No mundo, atualmente, a gente tem uma quantidade, assim, gigantesca de revistas científicas ou mesmo revistas pseudocientíficas, né? Essa classificação pseudocientíficas sou eu mesmo que dou, né? Com a minha zero credibilidade como cientista ainda, mas eu entendo que algumas revistas, elas, por não terem um rigor científico tão bom quanto outras, elas acabam se passando por pseudociência. A gente vai trabalhar lá na frente sobre esse ponto. Levando em consideração que a pseudociência, né, ela vai ter uma definição muito diferente dentro das áreas, né, áreas de humanas, diferente dentro da área para a saúde, biológicos, né? Quando eu falo de pseudociências, eu estou falando nesse contexto agora de estudos que não têm rigor científico, ok? Bom, a gente tem as queridinhas, né, dos cientistas, mas essas queridinhas dos cientistas, elas não são a mesma para todos os cientistas, né? Então, áreas de humanas, áreas de engenharias, de exatas, no caso, áreas relacionadas ao direito, tem as suas próprias revistas. Como eu sou da área de saúde, biológicas, as minhas queridinhas são essas, né? Cell, Science, Nature. Então, são as bam que estão aí no mercado e que possuem uma abrangência nacional muito grande, né? Eu costumo dizer que para cada área da academia existe a rainha, né? Então, eu não posso classificar a Science como a revista de maior prestígio para a ciência. Não, porque a ciência, né, é bem abrangente, e há outras revistas relacionadas a outras áreas que têm prestígio tal qual. Bom,
Dentro desse contexto aí das revistas, existe o que a gente já viu lá no começo, algo relacionado ao fator de impacto da revista. O que é esse fator de impacto da revista? A gente vai entender como esse cálculo é feito. Mas é basicamente o quanto de outros cientistas eu tenho no mundo que acessam aquela revista com constância, que buscam artigos naquela revista e que leem aquela revista e que citam artigos relacionados àquela revista. Então, atualmente, o maior fator de impacto do mundo, desse journal aqui, né, um fator de impacto de 100.1.78, ou seja, quem publica aqui é o bicho, né? E a gente vem com a Nature, a gente vem com a Lancet, a gente vem com outras revistas, né, de imunologia, área que estuda o sistema imune, revista inglesa de medicina, enfim. Então, a gente tem uma lista das eu creio que esse dado está atualizado, ele está um pouco maior, na verdade. Eu fiz um treinamento da CAPES e já estava bem mais elevado os dados, tanto que a Lancet o fator de impacto dela já é 60.2, mas assim, esse fator de impacto, essa numeração, ela vai diferenciar de área para área. Por um exemplo, as revistas em engenharia. Revistas em engenharia, elas já diferem um pouco sobre essa questão de fator de impacto e tudo mais, no seguinte contexto, que às vezes uma revista em engenharia, ela possui um fator de impacto de 0,8, mas isso não significa que para aquela área, aquele fator de impacto é ruim, entendeu? Então, isso daqui, ter esses números elevados, eles têm que ser levado em consideração a área que está sendo avaliado. Então, uma revista de ciências humanas, às vezes, ela tem um fator de impacto de 2,1, de 1,5, mas para aquela temática quer dizer que possui uma relevância muito grande. Então, essa questão do fator de impacto, ele vai diferir muito. Tanto que hoje, por exemplo, o Brasil, além do fator de impacto, a gente utiliza outra classificação, que é a Qualis, né? Então, a gente vai ver o que é essa Qualis e como estão classificados. Alguma dúvida até aí, gente? Sim ou não? Não? Ok, vou passar. Bom, fui enganado por uma revista e agora? Eu acho que faltou algo aqui. Deixa eu ver rapidinho. Tá aqui. Não era agora aquilo lá. Bom, explicando mais ou menos o que é fator de impacto, então o fator de impacto, ele é a métrica utilizada para as revistas científicas para contabilizar o número de citações recebidas, né? Então, como eu havia comentado anteriormente com vocês, além disso, no Brasil a gente tem o Qualis, né? Que classifica as revistas. Bom, esse fator de impacto, ele é calculado a partir do JCR, né? Esse JCR, ele é basicamente uma plataforma que registra as citações dos artigos nessa revista. E todo ano ele dá o fator de impacto daquela revista. Ok? Aqui, por exemplo, o cálculo do fator de impacto de 2015, ele leva em consideração os 2 últimos anos anteriores, ok? Calcula o número de citações pelo número de publicações e dá o fator de impacto do ano em que se está estudando. É basicamente assim que eles fazem esse cálculo. E assim eles classificam as revistas, ok? Aí agora sim a gente volta para cá. Fui enganado por uma revista, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, assim, a modernização dos meios de comunicação fizeram crescer o número de revistas, né? Então, você vai num congresso, passa um tempo, você recebe um convite. Publique aqui, enfim. E quando é que a gente é enganado por uma revista? Quando aquela revista não tem credibilidade para publicar os nossos dados, ou seja, ela é uma revista predatória. A gente vai falar sobre revista predatória lá na frente. Bom, vamos à prática aqui, né? Então, só voltando aqui no Qualis de revista, bom, como eu havia comentado com vocês, a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior,
criou a Qualis, que é um instrumento aí para classificar os periódicos científicos, e aqui a plataforma Sucupira, a plataforma que a gente acessa a Qualis das revistas, e a Qualis das revistas, elas são classificadas no Brasil em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e a C, né? Então, a C ela já é uma classificação um pouquinho mais rasteira, na verdade é bem rasteira, e a classificação da Qualis leva em consideração o fator de impacto. Então, todas as revistas A1, elas têm fator de impacto maior que 3,8, né? Então, independente da área, se a CAPES, ela classifica como sendo A1 revistas com esse fator de impacto, principalmente revistas internacionais, que possuem esse fator de impacto, ok? Bom, outro ponto a ser discutido é em relação a, dentro do contexto de revistas científicas, revisores e editores. As revistas, normalmente, elas têm os seus editores, né, que são os coordenadores, assim como o Rodrigo é da Liga, que vão organizar os fascículos para aquela revista e vão fazer as chamadas, certo? Para os estudos. E os revisores vão ser cientistas que têm expertise na área e que vão fazer a correção dos artigos para que ele possa ser publicado naquela revista, ok? Então, o editor ele entra em contato com revisores do mundo todo para que ele corrija aquela revista. Ok? Amigo, alguma dúvida? Oi. A Aline perguntou se tem um Qualis específico para pessoas de mestrado. Qual é o melhor Qualis para se procurar? Olha, para fazer um mestrado ou para quem está no mestrado? Para quem está no mestrado, sim. Para quem está no mestrado. Bom. Para fazer. Para fazer. Para fazer um mestrado. Ah, tá. O que acontece? O ideal é que o Qualis da sua revista ele seja de B1 para cima, certo? Independente de se você quer entrar no mestrado ou não. Por quê? Revistas que são revistas A1 ou revistas B1, elas já vão ter um fator de impacto muito maior e já vão ser muito serão melhor vistas pela banca da seleção do mestrado, entendeu? Então, se você publica numa revista muito rasteirinha, que não tem um fator de impacto, e a gente vai ver o que são essas revistas que não possuem um fator de impacto, você pode estar prejudicando e não sendo bem visto com bons olhos pela banca. Então, se o seu trabalho é um trabalho conciso, que tem resultados interessantes, eu indico a todas as pessoas que procurem uma revista A1 ou B1. Né? Aí agora, se você acha que seu trabalho não está tão legal, melhora um pouco, porque é interessante a gente sempre publicar em revistas que vão ter uma abrangência maior, para que a nossa pergunta experimental, a partir disso, os nossos resultados que responderam essas perguntas, eles tenham valor, eles tenham credibilidade científica, ok? Então, pesquisa aí uma revista B1, A1, tá bom? Para publicar. Revistas com Qualis alto e com fatores de impacto alto, eles aceitam revisões de literatura. Às vezes a gente pensa que, eu vou fazer uma revisão, mas eu vou mandar para qualquer revista aqui, porque é mais fácil. Não. Uma boa revisão de literatura, ela ajuda muitos pesquisadores a entender como é que está o contexto atual a respeito daquele tema. Então, você consegue publicar em uma revista de um alto fator de impacto. Eu consegui publicar, olha, o último artigo que a gente fez, o que a gente pegou? A gente verificou que um determinado óleo essencial utilizado na região amazônica não tinha dados. Tinham vários dados aleatórios publicados da utilização desse óleo, mas não tinha algo que desse um norte sobre essa utilização, que evidenciasse a sua utilização tanto nos sistemas cardiovascular, sistema nervoso, enfim. Então, a gente construiu uma revisão bem grande e trabalhosa e publicamos numa revista de um fator de impacto muito bom. Então, a gente, apesar de ter feito uma revisão e tudo mais,
a gente conseguiu publicar bem. O que isso significa? Que você precisa fazer uma boa revisão, revisões são trabalhosas, não é só pegar um monte de artigo, ler e às vezes transcrever o que o fulano falou. Não, é você tentar interpretar os resultados daquele autor, seja ele resultados mais não tão clínicos ou pré-clínicos, certo? É o que acontece muito nas revisões integrativas de literatura, certo? Que a galera da enfermagem faz bastante, ok? Então procura aí uma revista B1 A1, tá bom? Posso passar? Amigo, Oi. a Aline perguntou se a gente consegue achar revista A1, B1 sem ser paga. Então, o que acontece? A gente vai. Eu tinha até tirado esse tópico do contexto, mas normalmente essas revistas elas são pagas, a não ser que você receba um convite para publicar nelas, ok? Tem outras revistas que são abertas, que são revistas dos institutos, né? Então a gente tem aí, você precisa ver se as instituições de pesquisa naquela área têm a sua revista. Por exemplo, o Instituto Evandro Chagas é uma revista boa de se publicar, é B1, se não me engano, ou B2. Revista da Fiocruz é uma revista muito boa de se publicar e é uma revista que não é paga. Então, normalmente, algumas revistas que são muito boas, elas não são pagas. Mas, assim, as revistas que eu conheço que são A1, normalmente são revistas internacionais, elas acabam sendo pagas, a não ser que você receba um convite do editor da revista. Pode ser que eu não parei para pesquisar, mas que tenham revistas de alto fator de impacto de qualis A1 ou B1 que realmente não sejam pagas, como essas que eu citei para vocês, que acho que eu conheço que são B2 e B1 que não são pagas. De outras áreas eu desconheço, mas com certeza deve ter. É só uma questão de vocês buscarem. Como é que a gente vai procurar? Em que plataforma eu vou procurar as revistas? Bom, eu particularmente, eu gosto muito de procurar diretamente no portal de periódicos da CAPES. Lá no portal de periódicos da CAPES, a gente consegue ter acesso às revistas que, enfim, uma variedade muito grande de revista, e a partir disso a gente começa a perceber, essa revista ela tem aqui características que me atraem ao ponto de submeter o meu artigo nela. Então eu vou no site da revista, vou ver fator de impacto e tudo mais, ok? Mas tem algumas revistas sim. Eu desconheço revistas A1 que sejam gratuitas, certo? Ok, alguma dúvida a mais? Não? Tá. As revistas científicas que têm aí uma credibilidade boa, elas costumam fazer revisão por pares. Lembra que eu tinha dito para vocês que os editores mandam para os revisores? Pois é. As revisões por pares é normalmente assim. O Rodrigo decidiu criar uma revista para a Liga. E eu submeti um artigo. O Rodrigo vai pegar esse artigo e vai mandar para 2 pesquisadores que têm expertise na área e não se conhecem, de áreas diferentes no mundo, certo? Para que eles leiam, avaliem e julguem o trabalho de vocês, certo? E a partir dessa leitura, avaliação, aí, dependendo do pesquisador, do avaliador, ele vai configurar o trabalho de vocês como tendo um caráter muito bom e recomendam para publicação, ou vão pedir que vocês façam ajustes para que seja publicado, ou vão recusar. É muito mais comum um trabalho ser recusado do que ser aceito, né? Então, a gente estava até conversando no grupo hoje sobre a moça que defendeu a tese de doutorado com uma saia feita de todos os e-mails de recusa de artigo, né? Então, a nossa professora até brincou que de 100%, 90% é recusa e 10% é aceite, né? Mas aí a gente vai tentando, melhora ali, faz o que o
o corretor pediu para fazer e tudo mais. E isso é credibilidade científica, certo? Então, se um outro pesquisador viu lacunas no seu trabalho que você não viu, ele pode dar oportunidade para você melhorar aquele trabalho até você conseguir publicar naquela revista, ok? Bom, aqui algumas bases de dados que a gente consegue acessar alguns periódicos, né, principalmente em Science. Ignorem aqui essas aqui, OneDrive, Google Drive, não são bases de dados, certo? Mas eu tenho Science Direct, Cielo, Web of Science, Scopus, periódicos da CAPES, PubMed, eu tenho Lilacs, eu tenho Dynamed, eu tenho RedLike, enfim, o Google Acadêmico, gente, ele não é uma base confiável, não que ele não seja uma base confiável, na verdade, ele é uma base que eu diria assim, mais lixeirinha, né? Então ele bota tudo que tem lá daquele assunto, mas às vezes não é vantagem para você citar determinado artigo ou perguntar ou pegar a informação de determinado artigo se aquele artigo ele não tem credibilidade também, ok? Isso é muito importante dentro da ciência para que se faça ciência de qualidade, ok? E além disso, aí existe a indexação nas bases de dados. A gente sabe que quando o artigo ele é publicado numa revista, essa revista ela vai indexar nas bases de dados, que são essas daqui que eu falei para vocês. Quando, normalmente, uma revista ela vai indexar em várias bases de dados, certo? Ela não possui uma base de dados própria dela. Então, ela vai botar no PubMed, ela vai botar em várias outras, que para quando eu for pesquisar por base de dados, eu consiga ter acesso, ok? Bom, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me digam o que vocês observam aqui nessa figura. Vamos lá. E aí? Fala, galera, eu vou ficar quietinho agora. Parece ser uma revista confiável? De cara. Se vocês entrassem nesse site, estou com um artigo pronto para submeter vocês. Olha o fator de impacto. Até um fator de impacto legalzinho, né? Quase 1. Parece, né? Uma revista confiável. Olha, em inglês aqui, American Journal Biomedical Science Shirt. Olha aí, olha, tem aqui ISSN, que é a identificação da revista. Aqui porque eu traduzi na hora a página, meu computador traduz automaticamente isso aí, mas é tudo em inglês, né? Um monte de artigo publicado, aqui Corona, ok. Parece confiável, né? O que acontece, é o que a gente vai entrar agora no mérito da causa, é que essa revista, ela publicou esse artigo aqui. Vamos lá. Ela publicou esse artigo aqui, né? Silage City, Covid-19, Outback Link de Zoubert Consumo. Então, o que esse artigo ele fala? Ele fala que na cidade de Silage, o Covid-19 ele foi desencadeado através do consumo de Zubat, né? Então, esse artigo foi publicado, recebeu recomendações para que fosse publicado, enfim, foi um artigo assim, e nessa época de Covid, né, ó, publicado em março, e essa revista é uma revista carinha, tá, olha aqui, quanto custa, $1.179, né, aqui é a carta de aceite, né, que em 24 horas já estaria na versão de PDF, ok, vamos ao artigo. Bom, Silage City e Zubat, né? Consumo de Zubat. Alguém conhece essa cidade, Silage City? Alguém conhece? Amigo, tu conhece? Não ouvi falar. Não? Vamos lá, vamos descobrir onde é. Silage City, ela fica localizada
na cidade do Pokémon. Né? E os Zubates, que o autor ele põe no artigo também, ele é um Pokémon. Então, o que essa autora propôs aqui nesse artigo? Ela queria identificar revistas que a gente chama de revistas predatórias. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas revistas predatórias são aquelas revistas que aceitam tudo. Pagou, publicou. Certo? E foi o que aconteceu. Nessa revista, ela inventou uma cidade fictícia que o consumo desse animal desencadeou o aumento aí de Covid ou desencadeou o Covid em si. E essa revista, por mais que ela diga que passe por revisão por pares, a autora evidenciou que isso não acontece, né? Então, ela é uma revista predatória. A gente poderia dizer, mas os pesquisadores não sabem o que é Zubat. Mas a autora ainda fez outras coisas na revista. Eu tô vendo. Olha lá o que ela fez. Quem são esses autores aqui? Utsugi Elmi, Nasu Joy, George House. Vamos descobrir quem é Atsugi Elmi. E ele é o mesmo pesquisador do Pokémon. Pesquisador sênior do Pokémon. Vamos ao próximo autor do artigo. Nancy Joy. Nancy Joy é uma enfermeira, né, também do Pokémon. E a gente tem um renomado cientista como terceiro autor, que é Dr. House. Então, vocês percebem que a autora ela utilizou de aparatos para conseguir identificar se essa revista ela se trata de uma revista predatória. Né? Então, conseguiu identificar que a revista ela não tem critérios nenhum. E isso é ruim para a ciência, porque eu posso publicar dados fictícios e dizer que o caldo de cana cura o Covid, e publicar. Aí vem outra pessoa, vai ver o caldo de cana e vai repassar. E as fake news, gente, ela existe até no meio científico, que é um meio rigoroso que vive evitando. Né? Vocês entendem todo esse problema das revistas predatórias, do porquê é importante buscar revistas de qualidade? E a qualis das revistas predatórias normalmente são revistas do tipo C. Então, a qualis é C. Nossa, é qualis C, então já não... Então, às vezes, elas conseguem até ter uma qualis do tipo B, mas ainda assim não são muito confiáveis, ok? Vocês percebem o que a autora tentou fazer, né? Além disso, aí vocês poderiam ter dito, mas pode acontecer, né? A gente tem pessoas que têm o nome de famosos, né? Michael Jackson e tudo mais. Ok. A autora fez essa seguinte citação. Popper, H, Weasley.R, Granger.R, 2013. E quem são os pesquisadores? Nada mais, nada menos do que o trio Parada Dura de Harry Potter. Então, ela usou de vários artifícios e percebeu que os revisores, na verdade, se teve revisor, não fizeram não foram críticos em nada, ainda elogiaram o artigo, né? Disseram que era muito bom e tudo mais. Vocês percebem? Então, gente, não caiam nessa de publicar os dados que vocês têm em qualquer revista. Procurem o fator de impacto, procurem também a Qualis e pesquisem se essas revistas elas não estão inseridas na classificação de revistas predatórias. Eu não sei se eu botei aqui na aula, mas tem uma lista, só vocês escreverem lá, revistas predatórias, listas no Google, que vai aparecer. Um monte de revista brasileira, um monte de revista indiana, para vocês terem noção. Por quê? A revista predatória, às vezes, ela põe em risco a credibilidade do próprio pesquisador, que a gente vai ver mais na frente. Então, olha só, a jovem que vai fazer o mestrado. A pós-graduação brasileira publicou cerca de 448 artigos em revistas predatórias, e isso é ruim.
Porque os programas de pós-graduação, tudo bem, publicou na graduação, numa revista predatória, falta maturidade acadêmica, na verdade, às vezes falta verba, falta dinheiro, enfim, falta um monte de coisa. Mas dentro da pós-graduação, a gente já tem que focar em revistas que são de excelência para que o nosso trabalho tenha excelência também, ok? Então, olha só quantas revistas predatórias. 1.805. E quantas revistas classificadas com a Qualis? Então, o fato de um artigo também ser publicado numa revista predatória não significa que o artigo ele é de má qualidade, ou que, enfim, ele foi mal escrito. Apesar de não ter passado por uma revisão crítica, uma correção crítica, às vezes há artigos de boa qualidade. Só que um dos prejuízos que são causados pela publicação em periódicos predatórios é justamente a credibilidade dos artigos. Eu, enquanto pesquisador, conheço quais revistas predatórias, se eu ver um artigo, olha, esse artigo aqui ele é bom, eu acho que eu vou citar. Ah, mas foi publicado na revista de corte e costura ali enfim, de qualquer instituição. Não tem muita credibilidade, então eu acho que eu não vou publicar, não vou citar esse autor, certo? Então você acaba perdendo a credibilidade, perdendo até mesmo possíveis pontes com outros pesquisadores por conta disso. Então, as revistas predatórias, elas têm um único objetivo, é lucrar, né? Então, quanto mais artigos elas aceitam, mais dinheiro elas fazem. Então, normalmente, os autores que fazem, né, a prática de publicar em periódicos predatórios, sabendo que são predatórios, eles também fazem parte aí desse processo de corrupção acadêmica. Então, é muito importante a gente conhecer o que são revistas predatórias e evitá-las, certo? E, como eu tinha dito para vocês, a CAPES ela classifica da seguinte forma: são classificados no extrato seus periódicos predatórios, identificados na maioria das áreas, para que o título permaneça visível e, dessa forma, deixamos claramente sinalizado para os programas de pós-graduação, que a produção publicada nesse tipo de periódico não será considerada. Outra coisa, se eu publico em revistas predatórias, eu quero um financiamento da CAPES, eu quero entrar num doutorado, no mestrado que tenha uma nota muito boa, o mestrado 6, o mestrado 7. Eu fui para a banca, eles vão avaliar meu currículo. Ela tem artigo, ela tem 5 artigos, mas todos em revistas predatórias, revistas de má qualidade. É mesmo do que você não ter. É preferível até você não ter. Então, não se trata de publicar por publicar, ter um PDF com seu nome. Então, a sua publicação ela tem que ter um significado científico e ela tem que trazer, tanto para você quanto para a academia, um objetivo real, ok? Bom, e tem um estudo que foi publicado pela Lancet, né, que fala sobre o perfil dos autores que recorrem aí às revistas predatórias. O primeiro perfil, ele classifica os autores como os pesquisadores como mal informados, em geral são os de início de carreira, que são aí atraídos pela facilidade em publicar, sem se dar conta que estão prejudicando a si mesmo, e que isso é antiético. Do outro lado, há pesquisadores mal intencionados que conhecem a natureza desses periódicos, mas a fim de inflamar aí o seu ego, né, de inflamar também a sua produção acadêmica para obter resultados na sua carreira, publicam nessas revistas predatórias, ok? Então, onde é que estão essas revistas predatórias, para a gente ter, assim, uma noção? Olha, uma quantidade bem alta, né, na Índia, né? Aqui não, tem uma quantidade que não é possível nem determinar de onde são. Da África, da Europa, da América do Norte, da Ásia, da Índia, da Austrália, olha, da América do Sul. 0,5% desse total. Certo? Então, como evitar as revistas predatórias? Aqui tem umas dicas do
Jocelyn Clark, da BMJ, que é um grupo de revistas, certo? Primeiro, a revista ou editor está na Bell List, que é a lista que eu tinha falado para vocês de revistas predatórias. Se a revista for de acesso aberto, verificar se ela está no DOAJA, que é o local relacionado às revistas, aos artigos Open Access, certo? Verificar se o editor, né, ele é comprometido com as boas práticas de produção e publicação do material, ok? Verificar se a revista é indexada, certo? Verificar no PubMed, no JCR, ok? E verificar se a revista é transparente, se ela segue as práticas envolvendo os editoriais de revisão por pares, ok? Então, esses 5 pontos são interessantes para verificar se a revista ela é predatória ou não. Lógico que a revista ela não vai dizer eu sou predatória, né? Ela vai dizer que ela não é, então por isso que o mais interessante é você verificar se ela é indexada, verificar se ela não está na lista de revistas predatórias, porque todas as revistas vão dizer que fazem revisão por pares, certo? E também revisar o contato da revista e da sua equipe editorial, e-mail, endereço, telefone, porque acontece também de algumas revistas utilizarem nome de pesquisadores renomados como editores sem esses saberem, ok? E terminamos aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado. E tá aberto aí para perguntas, tá bom? Muito obrigado, galera. Amei. Gente, tá aberto para pergunta. Quem quiser alguma pergunta, quem tiver alguma pergunta. Eu vou voltar aqui para a sala. Espero que vocês tenham gostado aí e que vocês... Eu não deixei meu endereço de e-mail, mas depois o Rodrigo pode passar para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida e tudo mais. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Fábio? Fale agora ou cale para sempre. Ou mande no e-mail depois. Oi, Nanda, pode falar. Bem rapidinho, nessa questão de periódicos, é sempre completos? Como é essa divisão assim? Que eu estava vendo no currículo. O que acontece? Os periódicos, quando, por exemplo, pedem no currículo, publicação em periódicos completos, é isso que você está falando, né? Isso. Sim. Quando eles pedem isso, o que acontece? Quando a gente passa por um processo de submissão da revista, primeiro eu envio, aí vai ficar todo aquele processo de submissão, leva aí de 1 a 3 meses. O periódico completo já é o periódico publicado. Tem bancas que aceitam que você leve os periódicos que estão em submissão, ok? Então, é basicamente isso. Então, tem banca que aceita, pode trazer tudo que está submetido, e não, periódicos completos, publicados e indexados. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, galerinha? Essa é a hora. Cuidado com a revista predatória, gente. Não. Então, amigo, eu queria realmente te agradecer por estar aqui. Sabe que eu te amo e não é pouco, né? E te agradecer por tudo, porque foi muito bacana. Eu acredito que todo mundo aprendeu muito, né? Vai estar lá no YouTube daqui a alguns dias, para o pessoal que ainda não viu, ver. E eu queria realmente te agradecer. Obrigado, amigo. Eu espero que a liga tenha mais e mais sucesso, porque, gente, é uma liga muito legal. Se eu